Gente, tá rolando uma polêmica entre a Taylor Swift, que é a nossa queridinha, amada por todos. Quem nunca? Acho que todo mundo alguma vez na vida já se identificou com alguma música de amor que ela compôs. Com o Jake Gyllenhaal, que é um ator. Aliás, gente, julgando como atriz, eu sei que no momento ele tá sendo odiado por todo mundo, mas eu sempre achei ele um ator incrível, sempre admirei muito ele como ator. Eu não sabia nada da vida dele pessoal, nada mesmo. Aliás, eu nem sabia que a Taylor tinha namorado ele, nem nada disso. Totalmente desatualizada. Taylor Zetes de plantão, por favor. Não me odeiem, não me matem. Mas pra esse vídeo eu fiz uma pesquisa e eu descobri tudo o que precisava pra fazer uma análise realmente legal pra vocês aqui. E o que eu pensei em analisar aqui com vocês hoje? Eu pensei que seria legal a gente linkar tudo isso que tá acontecendo com a psicologia. Pra quem tá chegando e é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Helena Racha, eu sou estudante de psicologia e atriz. Então eu achei que seria legal eu trazer essa análise aqui pra vocês, falando mais sobre relações amorosas, partindo dessa situação pra gente poder analisar tudo mais profundamente. Inclusive, algumas questões abordadas aqui podem servir até mesmo pra você, pro seu relacionamento, ou se você quiser vir a ter um relacionamento, já saber o que fazer e o que não fazer, né? Eu achei que seria legal a gente falar sobre diferença de idade entre relações, será que isso é ou não é um problema? Como a gente faz pra superar um amor? Como a psicologia lida com esse tipo de coisa? E como ressignificar, como a gente consegue dar a volta por cima e ressignificar eventos passados que foram traumáticos pra gente. Tudo isso eu queria ver com vocês aqui hoje. Então, se você é novo aqui, ou se você já me acompanha há um tempo, eu vou te pedir pra dar um like se você gostar do vídeo, se inscrever no canal, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra você. E se você gostar do vídeo, compartilha com algum amigo, compartilha com as pessoas que precisam ver o que você acha que seria legal assistir. Mas enfim, vamos continuar. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu achei totalmente inovador essa ideia dela dirigir um mini-filme, um curta-metragem com a história deles, com a história dela, na verdade, né? É o seguinte, ela fez um filme, um curta-metragem com essa música, como se fosse um clipezinho da música, só que todo mundo sabe que a história é sobre ela. É sobre a história que ela viveu com o Jake, esse ator. Ela chamou 2 atores pra participar desse mini curta que ela fez, que é o Dylan O'Brien. Avisem aí se vocês já conheciam ele, porque eu não conhecia, eu tô realmente muito desatualizada, eu acho que eu tenho que me atualizar mais. Ai, é muita coisa, gente. E a Sadie Sink, de Stranger Things, essa eu conheço. Eu não assisti inteiro Stranger Things, mas eu sei quem ela é, uma ruivinha muito bonitinha, muito linda. E os dois estão dando um show de atuação naquele mini clipe. Eu adorei a atuação, principalmente da Sadie, eu acho que ela capturou muito bem a atmosfera da ideia toda. E é incrível como a Taylor se ateu a cada mínimo detalhe, né? Desde o cachecol, aquele cachecol que tá todo mundo falando agora, pro Jake devolver. Devolve pra ela esse cachecol, Jake, pelo amor de Deus. E até o celular, ela pegou um celular da época. Eu lembro desse celular, vocês tinham esse celular? Eu tinha esse celular, eu lembro disso. Ou seja, o clipe tá super bem ambientado, super bem filmado, tem uma fotografia muito bonita. E eu acho que o sucesso da Taylor vem justamente do fato dela ser tão sincera, tão visceral com as coisas que ela passa na vida dela. Vendo de uma perspectiva psicológica, é muito corajoso ela expor os sentimentos dela, assim. A maior parte das pessoas tenderia a esconder isso, e não, ela faz justamente o contrário. E a Taylor mesma disse que gosta de colocar pistas, assim, nos clipes, para as pessoas montarem teorias e tudo mais. O que significa isso? O que significa aquilo? O que se diz com aquilo ali? Que não sei o que se liga com aquilo? E eu, pessoalmente, acho isso uma estratégia super inteligente, porque nos mantém conectados e nos mantém parte de algo, né? Parte da vida dela, de alguma forma. E antes de analisar, a última coisa que eu queria dizer aqui, eu queria dizer que eu não sei, né, óbvio, como foi a relação íntima deles, de fato. Eu acho que, mesmo que a Taylor tenha mostrado essa parte, nunca é o todo, a gente sempre vai estar olhando pela perspectiva dela. Então a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, só se a gente estivesse ali mesmo espiando, né? Imagina, gente, a gente espiando ali, tudo de pertinho, vendo tudo que tinha acontecido. E ninguém tem essa resposta, então eu tô analisando a parte mais simbólica do clipe, tudo que eu falo aqui com essas análises, inclusive as análises que eu faço de personagem que tem aqui também, eu já analisei a Regina, já analisei a Blair, já analisei algumas personagens interessantes. Todas essas análises eu faço de acordo com uma visão simbólica, não necessariamente patologizando ou querendo julgar alguma situação. Seria muito inconsequente da minha parte querer julgar o Jake como algum abusador ou qualquer coisa do tipo, já que eu não sei a situação completa. Então o que eu vou analisar vai ser a perspectiva da Taylor, do filme que ela fez, que eu achei muito bonito, e trazer aqui pra vocês mais informações de como isso pode se inserir pra sua vida também, em geral, e dentro da psicologia, né? Pra quem gosta de assuntos psicológicos e tudo mais. Então, só pra dar esse adendo pra vocês. Pra depois não dizer que eu não avisei. Mas agora, vamos lá. A primeira coisa que eu queria pontuar é com relação à diferença de idade, que eu acho que é uma coisa que pegou muito, porque foi, inclusive, o motivo do término, segundo algumas pesquisas. Quando a Taylor conheceu o Jake, a gente pode ver na internet e tal, tem todas as informações, eles tinham uma diferença de idade bem acentuada, acho que era alguma coisa perto de 10 anos, 9 anos por aí. E, inclusive, no clipe, a Sadie e o Dylan, que são os atores
fazem eles mesmos, né, fazem a Taylor, fazem o Jake, tem uma diferença de idade parecida com a deles na vida real. Enfim, só pra contextualizar um pouquinho. A ideia de um homem ficar com uma menina mais nova já é bem antiga dentro da literatura. A gente pode ver isso em diversas obras, inclusive tem uma que é muito interessante, que é a Lolita, não sei se vocês conhecem. Inclusive também causou um monte de polêmica na época, eu posso trazer mais detalhes sobre isso num outro vídeo, se vocês quiserem, que eu acho bem interessante. Mas tem uma explicação psicológica do porquê teria esse fascínio por trás das meninas mais novas, né, caras mais velhos olhando meninas mais novas. Isso se daria, em geral, porque as meninas mais novas teriam essa visão mais imatura da vida ainda e seriam mais fáceis de serem manipuladas. E além disso, tem aquele aspecto do proibido, do cruzar uma linha do não aceitável, sabe? E isso abre margem para várias questões. Uma delas seria, será que existe limite pro nosso desejo? Será que em termos sociais ficar com uma pessoa mais nova, né, um homem ficando com uma menina mais nova é aceitável dentro de uma sociedade? Dentro da perspectiva psicológica, a gente sempre entende que a gente não deve reprimir os nossos desejos. Mas existe uma barreira que a gente não pode ultrapassar, que é a barreira justamente do outro. Ou seja, a sua liberdade acaba quando entra a liberdade do outro. Só que pessoas mais novas, meninas mais novas, vocês concordam que às vezes nem elas mesmas sabem estipular esse limite, né? Então às vezes fica uma coisa muito complicada entre discernir o que é certo e errado nessas ocasiões. Existe uma linha muito tênue entre essas diferenças de idade. Claro, mais uma vez, eu não posso afirmar nada da relação específica da Taylor com o Jake, porque eu não estava lá. Você não estava lá, ninguém estava lá, só eles dois sabiam o que estava acontecendo de fato. E a gente sabe que ela não era literalmente menor de idade quando ela começou a se relacionar com ele. Então, em tese, não existia nada de incoerente, né? Mas a questão é que existia sim uma diferença acentuada de idade, e isso provavelmente é algo que iria descompensar essa relação a longo prazo, em algum nível. É claro que não é sempre assim, mas a minha recomendação, dentro do que eu enxergo a psicologia, é que é muito mais legal a gente estar com um parceiro com a mesma idade que a gente. E assim você vai passar coisas similares, vocês vão ter ideias parecidas, inclusive ideias pro futuro que são parecidas. Vocês vão estar passando pelo mesmo momento de vida. E o que une um casal é justamente os planos, as ideias que eles têm em comum. Então é muito mais fácil disso acontecer quando vocês têm idades similares. Provavelmente isso deve ter chegado a um ponto em que pesou mais essa diferença. Isso acabou se tornando insustentável, né? Só uma teoria. Ela falou até numa parte da música, Maybe We Got Lost in Translation, que seria traduzido como... talvez a gente se perdeu na tradução, talvez a gente se desentendeu em algum ponto. E justamente porque talvez esses pontos não estivessem tão alinhados assim por conta da diferença de interesses, a diferença de idade, enfim, isso pode ter causado algum tipo de descompasse nessa relação. Claro, mais uma vez lembrando, isso pode não ser o seu caso, pode não ser o caso da sua amiga, pode dar super certo uma relação em que as pessoas têm uma diferença de idade bem grande, enquanto não é algo ilegal, né? Existem sempre exceções, mas eu tô falando aqui do geral, da regra e do que eu vejo na minha experiência. Segundo ponto que eu queria analisar é como superar um amor. Ela já começa o clipe, o mini curta, com uma frase de Pablo Neruda, que traduzindo ficaria mais ou menos assim: é tão curto o amor, tão longo o esquecimento. Ou seja, já tá na cara, né? Antes de começar a música, a gente já tem a informação de que vai ser um amor difícil, de que ela vai sofrer e de que vai ficar um longo tempo pensando nisso. Ou seja, não foi algo trivial. Não foi um casinho que ela teve que ela simplesmente pôde esquecer depois de um tempo. Pelo menos pra ela, né? Uma parte dela morreu também nessa relação pra outra renascer. Essa é uma das coisas que eu acho mais trágicas e mais lindas também no amor. O amor, ele tem essa tendência de nos transformar, especialmente os amores mais doloridos. Ele nos revela facetas da nossa personalidade que a gente nem conhecia ou que talvez a gente não quisesse ver e enxergar. E ele nos confronta de uma maneira tão forte, que fica impossível negar esses lados. E eu acho que o término é muito difícil, porque todo o potencial que você tinha antes de viver um grande amor se confronta com o fato de que tudo aquilo se despedaçou na sua frente. E eu acho que uma imagem que ilustra bem esse momento é quando a gente vê a Taylor, ou no caso a Sage, né? Enfim, deitada na cama, ouvindo a ligação dele, chorando copiosamente, acabada por aquela relação totalmente destruída por dentro. Eu acho inclusive que muitas pessoas já se identificaram com essa situação, quem nunca? E com isso, gente, eu não tô dizendo que a gente tem que aceitar um relacionamento que nos causa dor, bem pelo contrário. Mas eu acho que algumas experiências dolorosas na nossa vida em relação ao amor podem ser boas pra gente no sentido de nos mostrar o que realmente importa, o que realmente a gente quer e o que realmente a gente procura. Até porque a gente só vai reconhecer e saber valorizar um amor saudável quando a gente já tiver passado pelo que não é saudável e bom, concorda? Porque muitas vezes a gente não sabe valorizar aquilo porque a gente não estava pronta pra receber aquele amor, né? Até a própria Taylor falou sobre
isso. Ela tá regravando esse álbum Red, né? Me corrijam se eu estiver errada. E esse Red, que é vermelho em inglês, né? Estaria representando um amor intenso, um amor visceral, um amor realmente avassalador. Ela disse numa entrevista recente uma frase muito interessante, que ela achava que o amor era pra ser vermelho, mas ela acabou descobrindo que o amor era dourado. Olha que lindo e poético, né? Essa menina realmente é uma poesia em pessoa, né? Ela escreve umas coisas que, meu Deus do céu, todo mundo se identifica. E é realmente isso. Terceiro ponto que eu queria falar pra vocês, terceiro e último ponto, é o ponto de transformação. No processo de transformação, de luto pela perda de um amor, a gente costuma passar por 3 processos gerais, né? O primeiro passo é que a gente fica com muita frustração, muita raiva. Você fica com raiva do que aconteceu com você. Aí é muito fácil você culpar o outro nesse momento. Ah, ele foi um escroto, ele foi não sei o que, ele foi um... Enfim, vocês entenderam. E nesse momento é o momento de evitação. Você não quer olhar pra situação como ela se apresenta de fato. E todos os sentimentos ficam misturados. Você ama ainda essa pessoa, mas você tem ódio dela. Inclusive, pra quem não sabe, o amor e o ódio são sentimentos que são muito interligados, né? Quando você sente raiva de alguém, isso tá muito próximo do amor. Num segundo momento, você começa a duvidar de você mesmo. Quem já passou por isso vai entender do que eu tô falando. Você começa a pensar, será que foi minha culpa? Você começa a se culpar, né? Quer saber, talvez eu tenha merecido isso. Na verdade, eu sou uma incompetente mesmo. Eu mereço tudo que me aconteceu. Você se sente vulnerável. E é aqui que a maior parte das pessoas desenvolve depressão, ansiedade, porque isso tudo fica muito florado. E esse momento é bom pra gente procurar o que a gente realmente precisa. Rever todos os nossos valores. E avaliar o que você quer, o que você procura. Aí, nesse momento, começa a ser mais sobre você e do que você tá sentindo do que sobre a outra pessoa. E o último passo desse processo todo de luto é a transformação. É a hora de você se despedir, de dizer adeus àquela relação. Como se fosse a Fênix, ressurgir mais forte do que antes da queda, e a Taylor faz menção a isso na música também. Na cena final a gente vê que a Taylor realmente se recompôs. Toda a dor, todo o sofrimento, isso transformou ela, tanto que ela até acabou escrevendo um livro, no curta-metragem e tal. E é lindo porque de alguma forma ela ressignificou toda a dor que ela sentiu e transformou em arte. E eu acho que isso inclusive é uma das grandes características de bons artistas. Eles sublimam a dor que eles sentem e transformam em algo realmente significativo, algo de valor, que vai ajudar outras pessoas. E muito desse trabalho de ressignificar é o que a gente faz na terapia. Pegar tudo aquilo que aconteceu de ruim com você, ou que pelo menos você acha que foi ruim, e ressignificar. Em outras palavras, o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você? Eu acredito que a gente tem sempre a escolha de olhar por outra perspectiva, de racionalizar e realmente encontrar um novo significado. E eu acho que a Taylor é a mestra em fazer isso. E não só transformou em um significado, mas também transformou na carreira dela, né? Porque ela já fez isso várias vezes e sempre funciona, porque a gente vê que é do coração, que é vulnerável, que é um trabalho dela mesmo, né? Que é um trabalho que ela se colocou, ela se doou ali. E por isso que eu acho tão interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, escrevam aqui que eu posso fazer mais. Também digam o que vocês gostariam de assistir, o que vocês gostariam de ver. Não esqueça de deixar o like se você gostou. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever, enfim. Qualquer coisa, tô aqui ouvindo vocês. Um beijo.